Mas, como na história da humanidade, infelizmente as guerras são frequentes, eu começo todo o seu com uma dose de história mundial. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano se envolveu entre disputas, entre povos, busca por territórios, conflitos políticos das mais variadas causas. E esse ano nós estamos completando 100 e 75 anos, respectivamente, dos dois maiores conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Episódios que deixaram grandes marcas que transcendem os livros de história. Ultimamente nós temos assistido a confrontos que nos chocam pelas proporções que têm tomado. Mas você sabe os reais motivos? Para responder e nos informar sobre esse tema, nós convidamos o escritor e professor de Estratégia e História Militar, César Campiani Maximiano. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Não precisa se levantar. Fique aí, está na sua casa. Obrigado. Relaxado, imagina. Olha, barbudo sujo. Essa aí é... Não, essa já é a segunda. Segunda Guerra. Segunda é porque as trincheiras da primeira, Deus do céu. Bom, falando nisso, nós completamos, César, 100 anos desse conflito que envolveu o mundo inteiro, né? De 1914 a 18, a Primeira Guerra Mundial. O que você pode recordar desse conflito? Que proporções ele tomou? Ele é particularmente interessante por ter sido produto das duas revoluções do século XIX, a Revolução do Nacionalismo, derivado do sentimento de ardor patriótico que surge com a Revolução Francesa, mas também da Revolução Industrial. Então esse conflito é particularmente violento e chocante, porque é uma ruptura com os demais conflitos do século XIX. Ele combina a densidade tecnológica com o ardor patriótico. Olha que coisa... Isso aí é um filme que foi feito, né, A Glória Feita de Sangue, da década de 50, mas retrata de fato, né, que guerra horrorosa, guerra de trincheiras, enfim. Agora, quais são as marcas que esse conflito deixou para os dias de hoje? Bom, esse conflito, em primeiro lugar, ele deixa a ideia, nas décadas seguintes, de que não vai haver mais guerra, de que a guerra é algo anacrônico, que não pertence mais à humanidade, por ser extremamente violento. Era guerra para acabar com todas as guerras? Guerra para acabar com todas as guerras, justamente. E antes de ele eclodir, algumas décadas antes, era muito interessante que havia a crença de que as guerras jamais voltariam a acontecer, porque afinal, naquele tempo dos grandes impérios, as economias estavam todas interligadas, havia viagem, se bem que a vapor, havia os primeiros cabos telegráficos sendo estendidos através do Atlântico. Então, uma espécie de globalização incipiente ainda. E se acreditava que uma guerra seria impossível, porque todas as relações comerciais seriam naturalmente interrompidas se eclodisse uma guerra. E é muito interessante perceber como as ansiedades humanas, elas são facilmente desfeitas perante os acontecimentos da política e da estratégia, como nós comprovamos a cada instante, mas teimamos em esquecer. É fato. Agora, no cenário atual, o mundo tem enfrentado também preocupações com outros conflitos, né, cara? Estão deixando milhares de mortos. A gente vê todo dia no jornal um terror. Existe alguma relação, você viu alguma relação entre essa tensão atual e, quer dizer, em relação à motivação, naturalmente, né? E a Primeira Guerra? É sempre interessante perceber que protagonistas como os países, eles não podem ser entendidos unicamente em função das contingências de momento. Por exemplo, para entender a Rússia de hoje, é necessário ver a história da Rússia, assim como para entender a União Soviética. Ela não foi um Estado orientado unicamente pelo comunismo, mas por velhas demandas históricas que são especificamente russas. Por exemplo, os desejos de encontrar uma saída para o Mar Negro, que já levou a uma guerra, uma primeira guerra da Crimeia. Exatamente, na década de 1854, você sabe disso. Aquela famosa passagem da carga da Brigada Ligeira. Então, esses anseios nacionais de se expandir, de jamais perder a preponderância estratégica na sua região, eles estão sempre em pauta. Eles são algo que dirigem os desejos e objetivos das nações. E entram em choque, naturalmente, levando ao conflito. A guerra de hoje em dia, ela é econômica. Naquela época, ela era expansionista. Eu vou dizer com toda sinceridade, se bem que hoje em dia não se pode mais ter opinião, que você tem opinião, te criticam no dia seguinte. Você tem que ter opinião específica de todas as pessoas, senão você te arrebenta na internet. Eu sou vítima disso o tempo inteiro. Mas eu acho que a estupidez humana foi que criou fronteiras. Se vier um alien aqui, ele vai dizer, take him to your leader, né? Enfim.
Nós não superamos ainda essas diferenças. Todo mundo se identifica primordialmente desde o bairro onde mora, a língua onde fala, a ascendência. Verdade. Então, nós não atingimos uma condição moral na humanidade. E a teoria dos conflitos explica isso justamente por essa linha de análise. Não é? Nós somos o que somos porque nós temos orientações de ordem moral que nos fazem agir de determinadas maneiras. E essa do sentimento nacional, de pátria, de raça, de etnia, continua sendo muito forte, muito relevante. E, naturalmente, isso é uma das razões pelas quais ainda continuam existindo os conflitos. Vamos falar dessa desordem contemporânea que está acontecendo agora aqui. É possível explicar o que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, observando os grandes conflitos do passado? Eu acho que sim. Eu acho que a Guerra da Crimeia ela já é um primeiro indício de que há uma continuidade histórica que nos leva a entender o presente por meio de um olhar um pouco mais distante para as trajetórias desses países. Como eu disse, a Rússia de hoje ela tem relações com a Rússia do passado. É um país que procura atingir os seus objetivos, como se dizia na época da Primeira Guerra Mundial. E um dos fatores que leva à eclosão da Primeira Guerra pan-eslávicos, né, de estabelecer uma hegemonia sobre as nações justamente de etnia eslava na Europa do Leste. Então, a Rússia quer ser o principal Estado naquela região e quer atingir um velho objetivo que é uma saída para o Mar Negro e ter maior ascendência sobre a região do Mediterrâneo. Isso é uma outra causa de problemas da Segunda Guerra, mas não vamos entrar nisso por enquanto. E outro problema antigo que perdura até hoje é a briga entre Israel e a Palestina. Nós somos bombardeados por informações de todo tipo e, quer dizer, são diversas, são às vezes diametralmente opostas uma das outras, mas fica complicado às vezes entender. A gente pode explicar, fazendo um paralelo também com a Primeira Guerra? Eu acho possível explicar parcialmente. Eu acho que a Primeira Guerra ajuda a entender que algumas das causas desse conflito não são tão remotas assim. Até o começo do século XX, árabes e judeus viviam pacificamente na Palestina, mas a Primeira Guerra tem um legado extremamente importante nessa região, que é, depois do desaparecimento do Império Otomano, o domínio francês e britânico sobre a região e divisões de territórios que são feitas, no caso do Iraque, por exemplo, muito arbitrariamente. Né? As próprias promessas que os britânicos fazem na pessoa do Lawrence da Arábia para os árabes, que eles vão conseguir um Estado nacional das suas respectivas etnias se ajudar no esforço de guerra britânico contra os alemães e otomanos contra os quais eles estão combatendo ali na Palestina, elas ficam para as calendas gregas, elas não são cumpridas. E essa demanda tem também uma raiz histórica que é interessante de ser lembrada para que nós possamos entender melhor. Eu acho que um dos papéis da história é nos ajudar a entender o presente. Aquele é o Lawrence da Arábia aí, né? Peter O'Toole, o grande Peter O'Toole. Morreu ano passado, né? Sim. É engraçado. Eu estava pensando nessa história também do norte da África ali, no Mediterrâneo. Os franceses também tomaram conta da região, se insurgiram depois, guerra o tempo inteiro, a legião francesa, enfim. Não sei, honestamente, eu não consigo entender muito esses conflitos todos humanos quando eles partem para eu não sei, esse dispositivo final de todo mundo matar um ao outro. Enfim, a gente também está próximo para comemorar aí o aniversário da Segunda Guerra Mundial. Esse é um legado até que, de certa forma, eu tive alguma informação um pouco mais densa, porque eu fui militar, eu fui piloto da Força Aérea, fui cadete aviador, e ela também deixou um legado complexo. Também era desse tipo. Não, nunca mais. Depois da bomba atômica, acabou, não vai ter mais guerra. Que legado ficou? Vamos fazer 70 anos, hein? Eu acho que é interessante, no que diz respeito à Segunda Guerra, nós termos uma atenção mais focada para o Brasil, que participa da Primeira Guerra de forma um pouco tímida, sem dúvida. Mas na Segunda Guerra tem um papel bastante interessante e muito honroso com o envio de uma força expedicionária para combater na Europa em 1944 e que faz isso de uma maneira extremamente competente, apesar dos percalços iniciais de treinamento, de equipamento, que é normal com qualquer conflito, com qualquer contingente. Né? Não havia o preparo
que as outras forças armadas tinham, mas a tomada de Monte Castelo é uma coisa de fato memorável. E outros combates também memoráveis, merecem ser lembrados e mais conhecidos. Claro. Eu não sei, eu acho que a gente pode dizer que alguns acontecimentos nessas datas que têm essa importância são relacionados ao Brasil, claro, nós acabamos de falar. Mas é verdade que nós vamos comemorar 70 anos agora do embarque, eu acabei de falar, dos brasileiros para a Itália. Assim, justamente nesse mês, nessa época do ano, são 70 anos do primeiro pequeno contingente brasileiro que seguiu e continuou. Tem comemorações esparsas, assim. Tem, por exemplo, o pessoal dos jipes que fez uma carreata, algo muito bonito, indo de São João del Rei, São Paulo, até o Rio de Janeiro, onde foi o ponto de embarque. Então, existe um aspecto afetivo de pessoas que espontaneamente têm comemorado isso. Além das Forças Armadas também, e mesmo na academia, eu acho que é um evento social, assim, alcançou as proporções de um evento nacional, embora talvez não transpareça tanto. Lá na Força Aérea, quando eu era cadete, lá na Academia Militar, os ases brasileiros que voavam o P-47, né, o Thunderbolt, eram cultuados, né, eram ídolos para todos nós. Merecidamente. Merecidamente. E todos nós, na academia, também aprendimos os hinos que eram cantados na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Isso era muito forte, ainda é forte na minha memória, né? Porque a academia foi o norte da minha vida. Mas é engraçado, eu acho que se valoriza muito pouco aqui fora. Se bem que a gente está vendo que tem uma carreatinha, uma crescente interesse. Né? Agora, César, você que é especialista nesse assunto, você poderia nos contar alguma curiosidade desses grandes eventos? Eu acho bastante interessante. Quando nós falamos da Segunda Guerra, sempre pensamos em termos de um evento distante. Eu acho que é interessante lembrar que o Brasil foi também um teatro de operações. Em outras palavras, foi um campo de batalha. Né? Tivemos afundamentos causados por submarinos alemães e italianos aqui nas costas. Esses naufrágios estão até hoje aí no litoral brasileiro. Eu conheci um comandante que teve um navio bombardeado no Rio de Janeiro. Houve sobreviventes, né? Em alguns houve sobreviventes, sim. Mas muita gente morreu também. O nosso país foi, de fato, atacado. Então, é pensar a Segunda Guerra como algo que nos tocou em primeira mão. Mesmo com a simpatia eventual da época de Vargas pelo nazifascismo? O país estava muito dividido, eu não diria pelo nazifascismo, mas por uma forma de regime não tão democrática. Assim. Não é possível chamar o Vargas autoritário, mas não necessariamente de fascista. Mas o país muito dividido. Se bem que todas as leis trabalhistas são derivadas... São cópias da Polônia, Itália. Da Itália, da Carta del Lavoro, de Mussolini. Exatamente. Né? Enfim. Esse é seu livro? Sim, eu gostaria de te oferecer um exemplar. Obrigado, querido. Eu gosto muito de história contemporânea. Uma narrativa da FEB na Itália. Oh, que bom, bonitinho isso. Obrigado, querido, obrigado. Olha, quero mostrar, a capa está aí, ó. Barbudos, sujos e fatigados. Isso é, na verdade, uma metáfora dessa história que é negra, né, para a humanidade, mas nós temos que tirar proveito da diversidade sempre. Obrigado por ter vindo, querido. Prazer, obrigado pelo convite. Muito. Está aí, ó. Aqui está. Vou recomendar porque gosto de história contemporânea. Barbudos, sujos e fatigados. Aqui está o livro do César. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado eu. Ó, depois desse papo, que eu diria